Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento que nós estamos tendo aqui como igreja. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estarmos nos reunindo aqui. E queremos te pedir agora que o Senhor esteja falando conosco através da Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor esteja nos desafiando e mostrando para nós aquilo que nós precisamos mudar em nossas vidas para agradar mais ao Senhor, fazer a Tua vontade, Pai. Esse é o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma pergunta: qual é a lembrança boa que você tem do seu pai? Você tem alguma lembrança boa do seu pai? Não precisa falar, só lembra. Eu tenho duas lembranças boas do meu pai. Eu lembro que quando eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade, lá em São Paulo, na periferia que a gente morava ali, eu lembro que todas as tardes eu saía assim na rua, na frente do portão da casa que eu morava lá em São Paulo, e eu lembro, eu olhava para a minha esquerda, nem lembrava o que era esquerda ou direita, mas eu sabia que eu olhava para cá, e eu via o meu pai vindo, do trabalho dele todos os dias. Eu lembro, uma dessas vezes eu lembro que era uma tarde assim de sol, e ele estava vindo assim lá embaixo, E outra lembrança que eu tenho dele é que ele tinha o hábito de levar a gente para visitar parques. Tem um parque lá em São Paulo que é chamado Parque da Luz, e ele tinha o costume de levar a gente ali naquele parque, E era bem legal, era divertido, porque ele me colocava aqui nas costas dele, aqui, como eu era menor, caçula, não precisava andar, olha que privilégio. Aí eu ia com ele para o parque, E outra legal também, que depois eu vi como ele fazia isso para nós, é que ele costumava todo final de ano levar a gente para uma loja de magazine que tinha lá em São Paulo. O nome da loja, sabe qual era? Eletro Radiobras. É antiga, hein? Tá louco, não é de comer não, era uma loja que tinha. E aí, a gente ficava lá de tarde, eu lembro, era eu e meu irmão, mais velho que eu, a gente ficava andando na loja, procurando brinquedo, E era legal, porque às vezes a gente aparecia com os brinquedos, pegava um brinquedo e levava para o meu pai, e ele aceitava comprar. Olha que legal. E eu lembro que ele tinha o hábito de fazer isso. Aí eu via que durante o ano todo alguma coisa acontecia em casa, Porque ele acontecia. Depois, quando eu cresci mais, eu fui perceber o que acontecia. Ele ficava o ano inteiro pagando aquilo que ele comprou para a gente em dezembro
do ano anterior. E aí todo ano ele fazia isso. Então são essas algumas lembranças boas que eu tenho do meu pai. Não sei qual você tem do seu pai, mas essas são algumas lembranças. Depois vocês vão entender por que a gente está comentando isso. Bom, recapitulando, nós estamos estudando o texto de Mateus, chegamos no capítulo 7 e nós estamos vendo sobre o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, no capítulo 7, principalmente no capítulo 7, que é o capítulo que a gente está vendo, nós estamos estudando sobre o juízo de Deus. E a gente viu, uma das coisas a gente viu foi o significado dessa palavra não julgueis. E depois nós vimos as razões por que nós não podemos julgar. E devemos cuidar do que é mais importante, a mensagem do Evangelho, não lançar, E não lançar, como é que fala o versículo? Versículo 6, lembrei. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Aí o versículo segue. E aí nós vimos que isso tem a ver com a ideia de nós precisamos conhecer o Evangelho e praticar o Evangelho. E agora nós entramos numa parte, agora que a gente vai começar lá, ver do versículo 7 ao versículo 11 especificamente, sobre um assunto que às vezes parece que não tem ligação nenhuma com aquilo que nós vimos até o versículo 6, mas a gente vai ver que tem uma ligação. Por quê? Porque se nós estamos lembrados do Sermão do Monte, lá no capítulo 6, versículo de 5 a 15, Jesus Cristo já falou sobre oração. Mateus capítulo 6, 5 a 15, Jesus Cristo falou sobre oração, e ali ele nos ensinou a orar, e até deu um modelo de oração para nós. E aí, a pergunta que às vezes pode vir na nossa mente, se a gente está ligado aqui nesse estudo, é: o que ele teria a nos ensinar nesse trecho bíblico? Então eu quero que a gente abra nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11, desculpa. Mateus 7, de 7 a 11 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E a primeira coisa que eu quero que a gente veja é por qual motivo Jesus Cristo falou essa promessa para nós. Eu quero que a gente preste atenção no seguinte: no versículo de 1 a 6, no versículo de 1 a 6 que a gente viu lá que a gente não pode julgar. E a gente viu também que a gente não pode, ele fala lá sobre o perigo de nós condenarmos as pessoas como se nós fôssemos juízes, ou seja, dar diante das pessoas uma sentença condenatória. Ele fala lá do versículo 1 ao versículo 6. E ele diz também que nós devemos remover a trave do nosso olho, para nós podermos tirar o argueiro do olho da outra pessoa. E se nós fizermos realmente uma reflexão sincera sobre nós mesmos com respeito àquilo que nós estamos vendo, e principalmente aquilo que ele fala do versículo 1 ao versículo 6, a conclusão que a gente vai chegar é que nós somos incapazes de praticarmos o Sermão do Monte, e principalmente esse aspecto que ele fala do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 7. Por quê? Porque o padrão que Jesus Cristo apresenta para nós ali no Sermão do Monte é um padrão muito alto, é um padrão elevado, é um padrão difícil de ser
praticado. E a pergunta que nós podemos fazer diante disso é: como alguém pode ter uma vida caracterizada pelo padrão apresentado no Sermão do Monte? Como é que nós podemos fazer para ter uma vida que caracterize as verdades que estão ali no Sermão do Monte? Humilde de espírito, aqueles que choram, ser luz, ser sal, você dá quem te pede, orar pelos que vos odeiam, amar os vossos inimigos, cumprimentar quem não te cumprimenta, e assim por diante. Como é que nós podemos fazer isso? E aí a resposta está nos versículos de 7 a 11 do capítulo 7. Um resumo: pedir, bater e buscar. Então é assim que nós podemos ter a disposição de praticarmos aquilo que Jesus Cristo nos diz. Então nós podemos ver que a preocupação de Jesus Cristo não é de conceder para a gente um padrão elevado a ponto de a gente chegar para nós mesmos e falar: vocês não conseguem, vocês não vão conseguir, e eu não vou dar a solução para vocês conseguirem. Apesar de ser um padrão alto aquilo que a gente vê no Sermão do Monte, Jesus Cristo, ele diz: batei, ou pedi, batei e buscai. E aí no versículo 8 ele diz, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. E quem bate abrir-se-lhe-á. Agora uma outra pergunta que nós podemos fazer diante disso, que seria o segundo ponto que eu quero ver, é o seguinte: por que vivemos tão abaixo dessas promessas, ou dessa promessa que está lá no versículo, principalmente no versículo 7 e no versículo 8? Por que nós vivemos tão abaixo dessa verdade? Eu queria que a gente respondesse isso com duas afirmações. A primeira é a seguinte: porque não sentimos a necessidade dessa verdade em nossas vidas. Nós não sentimos que a gente precisa pedir, bater e esqueci de coisa. Pedir, buscar e bater. A gente não sente essa necessidade do nosso dia a dia. A gente não vê que a gente precisa realmente fazer isso para que a gente tenha condições de viver o padrão que Jesus Cristo coloca para a gente no Sermão do Monte. E nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos realmente chegar diante de Deus e pedir para Ele condições. Senhor, eu entendo aquilo que está aqui no Sermão do Monte, eu sei que é difícil. Para mim um desafio, quando eu leio o Sermão do Monte, toda vez que eu volto, é aquele que diz no versículo 43 do capítulo 5: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Para mim isso era uma luta e era algo difícil. Hoje em dia é um pouco mais fácil, mas não digo que é 100%, mas um dia eu cheguei para Deus e falei: Deus, é o seguinte, o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu amo só aquele que é meu próximo e eu odeio o meu inimigo, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que toda vez que eu entro na igreja, isso não era nem aqui, era lá em São Paulo, o Senhor sabe que quando eu entro na igreja, eu vejo fulano de tal, para mim é difícil chegar para ele e falar bom dia. O Senhor sabe que eu chego para o Senhor e falo: Deus, por que ele não morreu e foi para o céu, ele está aqui de novo? E aí todo domingo era assim, quando eu via a pessoa. Mas um dia eu cheguei para Deus e falei: Deus, é o seguinte, a tua palavra diz isso, então me dê ajuda, ou me dê condições para que isso aconteça. Eu pedi, bati e busquei. Agora isso não é um privilégio meu, é um privilégio que Ele dá a todos nós. E nós muitas vezes vivemos abaixo dessa promessa, porque nós não sentimos a necessidade dela.
Eu sei por que eu não sentia necessidade. Eu sei. E tenho certeza que cada um de nós sabemos por que a gente não sente a necessidade. E outra razão também que nós podemos ver é o seguinte: para nós sermos salvos, nós precisamos ter duas consciências. A primeira consciência é da nossa necessidade, e a segunda consciência é das riquezas da graça que estão em Jesus Cristo. Isso precisa acontecer para que nós possamos estar alcançando a salvação, ou alcançando a libertação daquilo que nos atrapalha diante de Deus. E além disso, por que nós não tomamos consciência, ou por que nós vivemos aquém, ou abaixo dessa promessa? É porque não demonstramos persistência, nem demonstramos perseverança e nem importunação diante disso. Abra suas Bíblias lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Esse texto é conhecido, nós não vamos ler todo ele. 18, capítulo 1. Lucas 18, capítulo 1. É descrito. Lucas 18, versículo 1. Obrigado. É descrito como a parábola do juiz iníquo. Jesus vai contando a parábola e tudo mais tal, E aí no versículo 4 e 5 ele mostra por que o juiz iníquo respondeu um pedido da mulher. Diz assim, da viúva: ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgaria sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. E aí por isso que ele atendeu o pedido da viúva. E aí no versículo 6 e 7, Jesus fala a conclusão dessa parábola. O que ele queria dizer com essa parábola? Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? É isso que Jesus quer que nós façamos, que nós sejamos persistentes, perseverantes e importunos, no bom sentido, com respeito a Deus. E é interessante que, eu quero que a gente veja um outro versículo, e esse eu quero que a gente abra, todo mundo abra de novo. Está escrito ali, tá? Filipenses 3, 13 e 14. Alguém leia, por favor, esse texto. Filipenses 3, 13 e 14. Alguém leia esses versículos. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Interessante esse versículo. Paulo está falando sobre a vida dele com Deus e tudo mais, e aí chega de repente no versículo 13 e fala: gente, não é que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. A primeira coisa que ele faz, ele diz lá, ele se esquece das coisas que para trás ficam. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Para nós realmente termos a consciência, ou vivemos no nível de acordo com essas promessas, dispostos a pedir, bater e buscar ajuda a Deus para vivermos o padrão que Ele nos coloca naquilo que Ele diz no Sermão do Monte. Por quê? Porque muita gente fica pegada ao passado, e o passado é que nem aquela bola de presidiário de antigamente, sabe? Que fica presa na perna, e quando a pessoa vai andar para frente, o que ela faz? Se ela está presa na perna esquerda, direita, aquilo impede dela dar o passo. Ela pode dar, mas o passo sai difícil para frente, Por quê? Porque a lembrança do passado está ali presente. E o que Paulo fala: olha, eu cheguei um dia, peguei uma serra e
pela ajuda e graça de Deus, cortei lá a corrente e está lá para trás agora. E ele fala, a segunda coisa prática que ele diz que ele fala, ele caminha para frente. Essa é a ideia de prosseguir para o alvo. Ele não caminha para trás, ele caminha para frente. Ele caminha para frente. E para nós muitas vezes alcançarmos essa promessa de Deus, nós precisamos caminhar para frente. Quantas vezes a gente para, olha para trás, não quer caminhar para trás, mas tem atitudes que demonstram que os nossos passos estão indo para trás em vez de ir para frente. E é isso que ele fala para nós. Nós não devemos orar apenas quando nós desejamos algumas bênçãos espirituais. Nós devemos orar sempre pedindo de Deus condições de colocarmos em prática aquilo que nós temos visto no Sermão do Monte. Agora vocês vão entender a razão daquela pergunta inicial que eu fiz. Lembra da pergunta? Quais são as lembranças boas que você tem do seu pai? Eu falei algumas lembranças boas. E o que Jesus Cristo nos coloca também, a partir do versículo 9, volta lá para Mateus capítulo 7, a partir do versículo 9, ele nos coloca aqui um argumento muito forte para nós entendermos que ele está nos dando condições de estarmos praticando aquilo que ele está colocando no Sermão do Monte, do versículo 3 do capítulo 5 ao versículo 6 do capítulo 7. A ideia de vivermos a paternidade de Deus. No versículo 9, a gente vê ele fazendo isso aqui. Jesus, ele argumenta do maior ou do menor para o maior, para falar sobre a paternidade de Deus. Versículo 9 diz assim: ou qual dentre vós, que é o homem que, se porventura ao filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Vamos ver o 10. Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará cobra? O que Jesus Cristo quer mostrar para a gente aqui é o seguinte: se um pai terreno faz tanto para o seu filho, quanto mais não nos fará o nosso Pai Celeste. O meu pai fazia muito por nós. Agora, depois de uns anos, eu entendi esse ponto. Ele estava disposto a pagar prestação durante o ano seguinte inteiro para fazer com que a gente tivesse um bem-estar durante o período do ano. É interessante que, se você perguntar para mim se eu tenho alguns daqueles brinquedos, eu vou falar para você que não tem nenhum mais. Eu lembro de um que ele comprou, que era um caminhão, tipo um caminhão cegonha, que naquela época era de controle remoto. O controle remoto, sabe como é que era? Botava pilha e o teto do caminhão do lado de fora tinha umas setinhas. Quando você queria virar o caminhão para a esquerda, você apertava a setinha da esquerda. Quando você queria virar para a direita, apertava da direita. Quando você queria que ele fosse para frente, você apertava do centro em cima. E quando você queria que ele fosse para trás, você apertava de baixo, que ficava para trás. Aquilo era um show. Eu brincava naquilo ali feito um louco. E aí um dia eu fiz uma experiência. Joguei tinta branca no chão e botei o carrinho para passar por cima. Imagina o que aconteceu, né? A roda toda ficou branca e tudo, não saiu mais, era aquela tinta óleo, naquela época era óleo mesmo, e não saiu mais, e pegou um pouco na engrenagem. Eu falei, o que eu fiz aqui, né? Mas eu não tenho mais esses carrinhos, eu não tenho nem mais as roupas que ele comprava. Mas o meu pai, de certo modo, fazia tanto por mim. E o que Jesus Cristo quer mostrar para nós? O teu Pai Celeste, será que Ele não está disposto a fazer tanto por você também? Por isso da importância
de nós entendermos que apesar desse padrão que está aqui no Sermão do Monte, ser um padrão alto, Jesus Cristo está falando para nós aqui, ó, eu quero te ajudar a colocar em prática. Nós não precisamos dizer para Deus, Deus, eu não quero. Eu estou gostando de coçar o meu umbigo, né? Muitas vezes a gente é assim. Deus nos desafia através da palavra dele e a gente fica teimando com Deus. E aqui nós vemos Jesus Cristo argumentando do menor para o maior, para mostrar a paternidade do nosso Pai Celeste. O problema é que muitas vezes nós, como cristãos, não reconhecemos essa paternidade de Deus. Não reconhecemos e não queremos essa paternidade de Deus. Isso talvez aconteça pela noção errada que a gente tem a respeito disso. A gente, não sei se você já ouviu desse termo, mas se você conversar com as pessoas, elas vão acreditar nesse termo. O termo é o seguinte: a paternidade universal de Deus. Muitas pessoas acreditam que Deus é pai de todos. Não, Deus é pai, né? No final vai dar tudo certo, porque Deus é pai. Só que a Bíblia nos coloca algo interessante. Versículo 11, ele fala o seguinte, olha só o que Jesus fala. Jesus diz assim, ó, ora, vós que sois maus. O que ele quer dizer com isso? Quando ele diz essa expressão, ora, vós que sois maus. O que Jesus Cristo mostra aqui é o primeiro ato de que essa paternidade universal de Deus não existe. Por quê? Porque ele está dizendo que a humanidade é má. E esse mal não é que a gente é mau porque tem atitude má. O que Jesus Cristo quer mostrar aqui com esse versículo, essa frase, é que nós somos mau na nossa natureza. Puxa vida, mas eu dou preferência no trânsito. Eu procuro não falar palavrão. Procura. Amém por isso. Mas a nossa natureza é má. E tudo que a gente fizer está contaminado pela nossa natureza. Só que, João capítulo 1, versículo 11 e 12. Alguém leia, por favor, esse versículo. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creram, aos que creem, em seu nome deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém. O que está dizendo esse versículo aí? A nossa natureza é má. Jesus Cristo diz no versículo 11 do capítulo 7 de Mateus, que nós como homens somos maus, como seres humanos somos maus, mas Ele nos deu uma solução. A solução é o seguinte... Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos que? Filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome. Nome de quem? Nome de Jesus Cristo. Se você ler os versículos de 1 a 10, você vai ver que ele está falando de Jesus Cristo. Então o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso é o seguinte: quando reconhecemos o quanto somos maus e transgressores contra Deus, e por causa dessa nossa maldade nós merecemos a morte, como a Bíblia fala, e quando nós reconhecemos que Deus, pelo seu amor, nos ofereceu Jesus Cristo para morrer por nós na cruz e pelos nossos pecados, e nós cremos e confiamos em Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós recebemos vida, e a partir desse momento nós nos tornamos filhos de Deus. Não existe outro meio, não existe. É só através de Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz isso. Bebê, você é muito mal, que nem Jesus Cristo fala. Não, eu não sou mal, eu sou realista. E a Bíblia diz que o único jeito da gente se tornar filho de Deus é através de Jesus Cristo, quando a gente reconhece isso. E por isso nós podemos crer e confiar que Deus é nosso Pai.
e vivemos essa paternidade de Deus. E outra coisa interessante com respeito a isso é isso aqui, ó. Como nosso Pai, Deus nunca nos dará algo que seja para o nosso, para nos. Como é difícil acreditar nisso aí. É difícil acreditar. É difícil acreditar quando a gente está passando uma necessidade. É difícil acreditar quando a gente está com dor no coração. Não sei se você sentiu dor no coração, eu já senti. É difícil quando você não vê uma luz no final do túnel. É difícil acreditar nisso aqui. Mas o que Jesus Cristo quer nos mostrar no versículo 9 e 10? É isso. Que Deus não nos dará algo que seja para nos prejudicar. E de novo, ele parte do maior para o menor, né? Ele diz lá no versículo, faz uma pergunta: qual é o pai que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou qual o pai, se um filho lhe pedir peixe, lhe dará cobra? E o que Jesus Cristo quer nos mostrar com respeito a esse ponto é que, se um pai humano, que é mau, sabe dar boas coisas, quanto mais o nosso Pai Celeste. Mas às vezes a nossa insensatez, ou a nossa falta de sabedoria é tão grande, que a gente acha que Deus está trabalhando contra nós. Ah, esse Deus aí é cruel, meu. Esse Deus está trabalhando contra mim. Olha só o que está me acontecendo. Ele não está vendo o que está passando, o que eu estou passando. E a nossa insensatez, às vezes, não nos deixa ver que Deus nunca, eu até fiz questão de botar essa palavra, eu não gosto dessa palavra, nunca, sempre tal, mas com Deus a gente pode usar, ou seja, nunca nos dará algo que seja para nos prejudicar. E, outra verdade, Deus sendo nosso Pai e sendo Deus, Ele nunca erra. Já parou para pensar nisso? Deus, Ele nunca erra. O que eu quero dizer com isso? Um pai terreno, ele faz o seguinte: se o filho lhe pedir pão, ele não vai dar pedra, mas ele tem a possibilidade de se enganar, ele tem a possibilidade de errar, ele tem a possibilidade de pecar, e tantas outras possibilidades que ele tem, sendo um pai terreno. Por quê? Jesus Cristo diz, versículo 11, porque nós somos maus, somos passíveis de erro, somos passíveis de pecado, mas só que o nosso Pai Celeste, Ele nunca erra. E o que eu quero que a gente entenda é isso aqui, ó. Somos filhos de um Pai que nos ama. Somos filhos de um Pai que não nos prejudica. Podia parar por ali, mas tem mais. Somos filhos de um Pai que não erra. Somos filhos de um Pai que não se engana. Somos filhos de um Pai que cuida de nós. E somos filhos de um Pai que nunca irá nos desviar do bom caminho. Já parou para pensar sobre isso com respeito ao seu Deus? Ao nosso Deus? Se ao menos nós pudéssemos compreender essas verdades que Deus coloca para a gente conseguiria passar a nossa vida sem tantas preocupações como a gente passa. Por isso que Jesus Cristo diz no versículo 8: pois todo o que pede, recebe, e todo o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí o versículo 11 mostra algo interessante. No que consiste essas boas coisas que Jesus Cristo diz que nós teremos? Se você ler, a gente não vai ler isso, mas se você ler o texto paralelo desse aqui, que também fala do Sermão do Monte, lá em Lucas capítulo 11, versículo 13, diz
que Deus, nesse texto, Jesus Cristo diz que Deus dará o seu Espírito Santo a todo aquele que lhe pedir. Ele diz isso, lá em Lucas 11:3. Mas Deus nos ama tanto, que Ele já nos deu. Se você pegar a sua Bíblia lá, nós não vamos ver isso, tá? Mas eu desafio você a fazer isso. Se você abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8, você vai ver Jesus Cristo, antes de ser assunto ao céu, dizendo para os discípulos: vocês vão ficar aqui em Jerusalém, e vocês vão receber poder, vai vir o Espírito Santo sobre vocês, e vocês vão ser minha testemunha. Você abre lá no capítulo 2 de Atos, versículo 4, você vê o Espírito Santo de Deus descendo sobre os apóstolos. E aí, se você ler a sequência do livro de Atos, você vai ver que o Espírito Santo ele veio sobre os judeus e veio sobre os gentios, aquelas pessoas que não eram judias. E aí Paulo, ele escreve em Romanos capítulo 8, versículo 9, que o Espírito Santo, ele tem que habitar todo aquele que é cristão. E aí lá em Efésios, esse texto eu quero que alguém abra, Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz o que acontece depois que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Efésios capítulo 1, versículo 13. Alguém leia, por favor. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Lê o 14 também, por favor. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Conseguiram entender a sequência do versículo 13? Em quem também vós, depois de ter crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, a ideia do versículo é o seguinte: quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Então Ele já nos deu esse Espírito. A gente não precisa pedir, Ele já nos deu. E o meio da gente ter é só um: tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aí ele diz o que o Espírito Santo é. Ele é o penhor da nossa salvação. Sabe o que é essa ideia de penhor? Para aquela época lá que Paulo estava escrevendo esse texto aqui, o pessoal entendeu muito bem. Era comum, naquela época, aquelas pessoas que tinham grana, muita grana mesmo, irem naquelas regiões e comprar, fazer compras. E eles pegavam, por exemplo, alguém era dono de alguma mercadoria que ele comprou, o único jeito que ele tinha de estar garantindo que aquela mercadoria era dele e iria chegar lá no destino dele, era quando ele colocava um selo dele, um selo de propriedade na mercadoria. Então, quando as pessoas iam embarcar aquela mercadoria no navio, essa aqui vai para tal região. Por quê? Porque tem um selo tal aqui, do fulano de tal, então essa aqui vai para lá, essa aqui vai para cá. Então, quando Paulo fala que ele é o penhor da nossa herança, está dizendo isso. O Espírito Santo de Deus é a garantia, louvado seja Deus por isso, aleluia, é a garantia que nós vamos para o céu. Já parou para pensar nisso? Cara, olha como Deus nos ama. Como Deus quer que a gente viva a nossa vida com Ele, conforme a vontade dEle. Por quê? Porque além de Ele dar para quem pede, além de Ele abrir para quem bate, além de Ele permitir que encontre para quem bate, além de Ele abrir para quem dá, Ele já nos deu a condição da gente poder praticar aquilo que Ele nos fala. Todas as bênçãos nos são conferidas pelo Espírito Santo. João 14, 28, nós não vamos ler, mas ele diz o seguinte, que Ele nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E o Espírito Santo nos dá condições de nós
praticarmos aquilo que Ele nos dá. E as boas coisas aqui que eu queria que nós pudéssemos estar focando, consiste em que, esse negócio aqui é um barulho. Consiste em que peçamos qualquer coisa que seja proveitosa, consiste em pronto. Que pensamos qualquer coisa que contribua para o crescimento espiritual, e consiste em que pensamos qualquer coisa que nos aproxime do Senhor. João capítulo 17, versículo 3 é a oração sacerdotal de Jesus Cristo, né? No começo da oração, Jesus Cristo diz o seguinte, ele fala lá: peço também por esses, para que eles conheçam ou tenham a vida eterna. O começo do versículo 3 diz isso. E ele fala: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. Então, por isso que as boas coisas, elas têm a ver com essas questões aqui. Ela tem a ver com essas questões para nossas vidas. Então, o que a gente viu hoje? Nós vimos por qual motivo Jesus Cristo fala essa promessa para nós. Vimos também por que vivemos abaixo dessa promessa, porque vivemos abaixo dessa verdade, porque não sentimos às vezes a necessidade dessa verdade em nossas vidas, porque não demonstramos persistência, perseverança e importunação. E a ideia que Jesus Cristo nos incentiva é nós vivemos, o desafio é vivermos a paternidade divina. Jesus ele argumenta do menor ao maior sobre essa paternidade. Como nosso Pai, Deus nunca nos dará algo que seja para nos prejudicar. E sendo Deus nosso Pai, e sendo Deus sendo nosso Pai, e sendo Deus, Ele nunca erra. E no que consiste as boas novas? As boas coisas? As boas coisas consistem em que peçamos qualquer coisa que seja proveitosa, peçamos qualquer coisa que contribua para o crescimento espiritual, e peçamos qualquer coisa que nos aproxime mais do Senhor. E algumas perguntas que eu quero que a gente reflita é o seguinte, reconhecemos a nossa incapacidade de colocar em prática o que temos visto no Sermão do Monte? Será que a gente reconhece isso? Pedimos ajuda a Deus para que consigamos praticá-lo? Demonstramos persistência, perseverança e importunação em pedir ajuda a Deus? Nós vivemos a paternidade divina? Cremos que Deus nunca nos dará algo que seja para nos prejudicar? Isso é difícil, né? Difícil não que Deus vai fazer algo para nos prejudicar. Difícil nós cremos nisso. Cremos que Ele nunca erra. E o que nós temos pedido para Deus? Coisas que contribuam para o nosso crescimento espiritual, coisas que nos aproximem mais de Deus, coisas que nos permitam conhecer mais a Ele e a Jesus Cristo, o seu Filho. Que Deus ele nos ajude. Cremos que Ele nunca nos dará coisas que nos prejudiquem, nunca erra. E também que Ele nos ajude a pedir coisas que nos aproximem dEle. Esse é o desafio que eu queria deixar para cada um de nós. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Eu realmente quero Te agradecer, e o Senhor sabe que eu quero mesmo, Pai, porque o Senhor tem mostrado o quanto a vida cristã que o Senhor quer que nós vivamos através desses segundo monte, Senhor Deus, é uma vida que tem um padrão alto, mas é uma vida que demonstra o quanto o Senhor é misericordioso e gracioso para nós. Porque o Senhor é um Pai
Um Pai, Senhor Deus, que nos ama. Um Pai que não nos prejudica, que não erra, Senhor. E um Pai que quer o nosso bem, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome por isso. Nós Te glorificamos e engrandecemos o Teu nome por isso, Senhor Deus. E agora o nosso pedido a Ti, Senhor, é que o Senhor esteja nos ajudando. Deus, nos ajuda, Pai. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, como a nossa vida é, Senhor. O Senhor sabe como a gente é mal. E o Senhor sabe, Pai, como a gente, por nada, por coisas pequenas, Senhor Deus, nós nos queremos nos desviar dos Teus caminhos. E o nosso pedido a Ti, Pai, é que o Senhor esteja nos ajudando. Nos ajuda, Pai, a caminharmos mais perto do Senhor. Deus, tira de nós aquilo que o Senhor sabe, Deus, que nos prejudica de estarmos andando mais próximos de Ti. E nos ajuda, Pai, a nós vivermos essa paternidade que o Senhor tem nos demonstrado para nossas vidas. Esse é o nosso pedido a Ti, Pai. E essa é a nossa gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.